Vou meditar com vocês dentro do tema, a nossa suficiência em Jesus. Se Jesus é suficiente para nós, o que quer dizer essa suficiência? Pelo menos dentro de um texto que eu escolhi pregar, né? Coloquei diante de Deus para pregar com vocês essa noite. Mas antes eu gostaria de falar sobre duas coisas que eu tenho visto muito estranho, já há algum tempo, entre nós evangélicos, em especial entre nós, que nós nos chamamos de reformados. Eu tenho visto duas grandes enfermidades que têm adoecido a igreja. Em primeiro lugar, eu tenho visto o chamado culto à personalidade, o chamado tietagem. Em segundo lugar, eu tenho visto a superficialidade. Líderes, pastores, pregadores, escritores, cantores, grupos musicais, livros, artistas, gospels, movimentos, igrejas, denominações, políticos, tudo isso tem se tornado alvo, objeto de culto idólatra. E nós temos visto isso acontecer o tempo todo, aconteceu isso agora no final da nossa política, na temporada inteira. Na verdade, uns 3 anos para cá, isso tem acontecido muito. A igreja evangélica caiu no culto à personalidade, e em especial com respeito a político. E não que eu pense que nós, como cristãos, não devemos nos envolver. Nós estamos num tempo extremamente complicado. Estava ali, agora, na hora do louvor, pensando algumas coisas que eu já preciso colocar no lugar, e algumas coisas que eu já tenho já como objetivo para começar, se possível, amanhã ou segunda-feira, no máximo, responder ao tempo que nós estamos vivendo, esse tempo complicado que nós estamos vivendo. Nós temos um irmão nosso que, do nada, foi bloqueado em todas as suas redes sociais porque questionou uma questão do STF, que é o Nicolas. Se é questão política, beleza. Se é uma questão de um lado político, beleza. Mas ele não pode ser calado como ele foi calado. Simplesmente tirado, né, em toda a sua forma de expressar. Então, assim, não que o cristão não deva se envolver, ele tem que se envolver. Ele precisa se envolver. Agora, o que nós vimos recentemente, em termos de denominações inteiras e candidatos no culto sendo ovacionados, com trenzinho, com gritos de chavões, né, com gritos de corinho, envolvendo tal candidato, em culto público, é inaceitável. É inaceitável. E eu digo mais, é blasfêmia contra Deus. Essa segunda personalidade já está presente na igreja evangélica, adoecendo a igreja evangélica, e entre nós não é diferente, entre nós reformados não é diferente. Desde a época da Reforma Protestante já acontece esse culto à personalidade, embora disfarçado um pouco de zelo religioso, de zelo teológico, perdão. Por exemplo, algumas pessoas idolatram o reformador João Calvino, onde nossa igreja tem as suas raízes. Mas na segunda reforma, a reforma feita na França, em Genebra, na Suíça, pelo reformador francês João Calvino. Eu conheço pastores que não têm mais ânimo, fervor ao ler a Bíblia, mas têm ânimo, fervor ao ler os escritos de João Calvino. Eu tive uma ovelha minha, que era caminhoneiro, e ele parou em Governador Valadares, e foi numa igreja de Governador Valadares, com muita sede, com muita fome de ouvir a palavra de Deus, como carreteiro, ficava muito tempo na estrada. Então, o tempo que ele teve, a forma que ele teve para poder ir no culto, ele foi no culto com muita fome e muita sede. Pastor, então, na hora da pregação, se dirige ao púlpito e diz o seguinte: irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o missionário plantador da nossa igreja aqui no Brasil, Ashbel Green Simon. E dizer que murchou por completo. Esperando uma palavra, o pastor estava falando sobre a biografia de Simon. Sermões biográficos, pautados na história dele, não pautados nas escrituras, como exposição das escrituras. 15 dias depois, ele teve uma outra oportunidade de folga no domingo, foi para a igreja com sede, com fome. Você agora vai ter uma mensagem especial, agora vai ter uma mensagem para alimentar o meu coração.
Então o pastor, na hora da pregação, pega o microfone e então se dirige à igreja dizendo o seguinte: irmãos amados, vamos concluir a nossa série de mensagens biográficas na vida de Archibald Green Simon. Ele perdeu o chão, levantou dali e foi para a igreja do Silas Malafaia. Isso que ele foi fazer. Eu espero que, pelo menos lá, a gente tenha alguma coisa para abençoar a minha vida, para alimentar a minha vida. Paul Washer, numa entrevista, ele foi perguntar diretamente, uma entrevista que foi veiculada no canal do YouTube, naquele site Voltemos ao Evangelho: é possível alguém ficar tão apegado à personalidade ou ministério de um pregador a ponto de ficar mais apegado a esse homem do que a Jesus Cristo? Ele foi a perguntar diretamente. E o Paul Washer respondeu: definitivamente esse é o caso comigo. Logo em seguida, o entrevistador perguntou novamente: é possível alguém amar o ministério de pregação de alguém como você, ou como John Piper, e ainda está perdido? E Paul Washer ficou constrangido e respondeu: sim, é muito possível. Isso é muito possível. E John Piper escreveu um livro chamado 5 Pontos do Calvinismo, e eu fiquei assim fascinado com uma coisa que ele disse. Ele falou o seguinte: não tenho nenhum interesse especial no próprio João Calvino, e penso que algumas coisas que ele ensinou são erradas. É interessante, queridos irmãos, que eu não estou aqui desmotivando a você a ler. Você tem livros aqui, eu tenho livros lá em casa, tenho muitos livros lá em casa. Não estou desmotivando você a ler, não estou desmotivando você a ler boas pessoas, bons escritores. Estou dizendo para você que você não pode cultuar personalidades. Você não pode fazer de personalidades objeto de seu culto. A segunda coisa que eu tenho visto e que tem enfermado a igreja, muitos, é chamada superficialidade. John Stott, aí eu digo para vocês, né, que é para mim o autor que eu mais li em toda a minha vida, fora a Escritura, fora a Palavra de Deus. John Stott, no último dos seus livros, chamado Discípulo Radical, quando ele tinha 86 anos de idade, ao deitar pela última vez a caneta ali no papel, colocar a caneta no papel, porque ele escrevia todos os seus livros à mão, ele falou que um dos problemas da igreja é crescimento sem profundidade. J. Parker, que morreu agora recentemente, disse o seguinte, que a igreja evangélica tem quilômetros de extensão, mais 2 centímetros de profundidade. Se você notar, preste atenção, se você notar num ajuntamento de evangélicos, uma marcha para Jesus, por exemplo, você vai ver pessoas entrevistando esses jovens, esses adolescentes que estão numa marcha para Jesus. Eu já vi Danilo Gentili fazendo isso com jovens e adolescentes, perguntando: o que é Jesus para você? A resposta que vai acontecer e que vai sair da boca dessas pessoas vai ser aquele chavão tão velho que a gente já está tão acostumado de ouvir: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Tem alguma coisa errada com esse chavão? Tem alguma coisa errada com essa resposta? Alguém pode estar respondendo sinceramente: Jesus é tudo para mim, com certeza. Mas essa frase, essa resposta pode ser uma resposta que esconde uma superficialidade infantil, em alguns casos, uma superficialidade hipócrita, onde a pessoa define dessa frase: Jesus é tudo para mim, aquilo que ele não é, aquilo que ele não é nada para ele, aquilo que ele não sabe que Jesus é para ele. Por exemplo, se você vê o apóstolo Paulo dizendo que Jesus era para ele, você vai ver Paulo dizendo o seguinte: eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Então, assim, há uma diferença muito grande de uma resposta superficial e nas mesmas palavras, às vezes, mas contendo e carregando consigo uma ênfase de uma vida, de uma experiência de comunhão, de intimidade com Jesus. São quase as mesmas palavras, mas a profundidade que vem junto com essas palavras é totalmente diferente. E essas enfermidades, gente, eu queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
Essa enfermidade é antiga na igreja. Essa enfermidade já está enfermando a igreja há muito tempo. E a igreja de Corinto foi uma das igrejas que manifestaram essas duas enfermidades e que eu gostaria de trabalhar baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 30 e versículo 31. Abre comigo, por favor. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo. Vamos estar em Atos capítulo 18. Provavelmente é a igreja mais problemática dos tempos dos apóstolos. É uma igreja que tinha pecados terríveis, divisões, contendas, problemas quando um jovem se deitava com sua própria madrasta, problemas de irmãos levando outros irmãos na justiça secular, como nós dizemos hoje, problemas de imoralidade e submissão, o tempo todo estavam pipocando nessa igreja, já nos dias do apóstolo Paulo. Só que nós tínhamos nessa igreja esses mesmos dois problemas que eu disse aqui para vocês: culto à personalidade e superficialidade. E você vai ver que o culto à personalidade, você idolatrar uma pessoa, é resultado da superficialidade de uma igreja. Cada vez mais a igreja se dedica a idolatrar personalidades, quanto mais ela estiver superficial na sua fé. Quanto mais superficial ela for, mais ela vai cultuar personalidades. Por exemplo, capítulo 1, versículo 10, vai dizer o seguinte: olha, rogo os irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que fareis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Me refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Verso 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Culto à personalidade, idolatria de pessoas. Se você olhar no capítulo 3, versículo 1, você vai ver que a causa está aí. Capítulo 3, verso 1. Um povo superficial na fé. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. O culto à personalidade, que vai vir agora no versículo 4, é consequência da superficialidade daquelas pessoas serem bebês na fé. Quanto mais bebês na fé, mais idólatras de personalidades os cristãos vão ser. Versículo 4 fala assim: quando pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Você vai ver que no versículo 1 e 2, eles são superficiais. Versículo 3 ao versículo 5, eles idolatram pessoas. Ouvi certa vez um pastor dizendo o seguinte: que os pastores são como babás. Se a igreja é superficial, se a igreja é crianças em Cristo, são compostos de crianças em Cristo, como diz no versículo 2, os pastores funcionam como que babás para limpar a caca dos bebês. Isso é forte. Quem tem filho pequeno aqui sabe. E parece que o homem tem vocação para limpar cocô de bebê, porque é um negócio que fede, um negócio que incomoda. Mas parece que a gente fica o tempo todo fazendo isso com a igreja. E o problema é exatamente esse, versículo 2: leite vos dei a beber.
Porque vocês são superficiais, vocês são crianças em Cristo. Vocês tinham tanto para receber. Vocês tinham tanto para experimentar. Tantas revelações vocês poderiam receber. E não receber porque vocês são crianças em Cristo. E a consequência disso é que vocês estão idolatrando servos que deveriam ser vistos apenas como servos. E nada mais do que servos. E o que Paulo faz para tratar isso? O que Paulo faz para curar a igreja dessas duas enfermidades? Qual o remédio que ele oferece? Está no versículo 30, versículo 31 do capítulo 1. Ele leva a igreja a entender qual é a sua suficiência em Jesus. Versículo 30, versículo 31 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, vamos ler juntos esse finalzinho? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Está aqui o remédio que Paulo deu à igreja que estava cultuando homens, servos, por serem tão superficiais na fé. Paulo levou a igreja a entender quem são eles em Jesus. E o que é Jesus para eles. O remédio para a superficialidade que faz com que a igreja idolatre homens, ministérios, livros, CDs, ministérios, bandas. Irmãos, se vocês gostam de redes sociais, e a grande maioria de nós gostamos, usamos, façam um teste de falar alguma coisa contra alguma personalidade gospel, comentar alguma coisa num post de alguma personalidade gospel, você vai ser apedrejado, porque essas pessoas como que são imunes, é como se elas estivessem protegidas de qualquer crítica. Aí, quando a igreja é criticada, ou quando a igreja é confrontada, e quando a igreja sofre a mesma coisa que ela está fazendo dentro dela mesma, a igreja fica revoltada. Mas não, o problema está dentro de nós, o problema está conosco. Experimente criticar cantores gospels, experimente criticar certos pastores, experimente criticar certos ministérios, experimente fazer qualquer tipo de comentário, e você vai ouvir, e você vai ver cada tipo de comentário tão corrosivo, tão ácido, você não vai acreditar. Paulo leva essa igreja carnal a conhecer que eles são em Jesus Cristo. Por suficiência, preste atenção, o que eu quero dizer? Jesus Cristo, olha para mim, sua pessoa, seus ensinos, sua obra, seus méritos, seu exemplo, supre plenamente a igreja em todas as suas necessidades. Vou repetir. Por suficiência, eu quero dizer que Jesus Cristo, a sua pessoa, os seus ensinos, a sua obra, os seus méritos, o seu exemplo, supre plenamente a igreja em todas as suas necessidades. Necessidades morais, éticas, psicológicas, espirituais, materiais, teológicas, vocacionais, familiares e individuais. Jesus nos basta e ponto final. Tudo está em Jesus, e em Jesus eu tenho tudo que eu preciso. Amém. Preste atenção nesses textos, não é isso que esses textos nos dizem. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. João 1, verso 16. João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Em nenhuma área. Jesus é tudo que nós precisamos, e é dele que nós tiramos a fonte da nossa existência. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ramos que não estão em Jesus estão secos. Colossenses 1, verso 18, verso 19. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Jesus está tudo que nós precisamos. Amém. Tudo que nós precisamos. Colossenses 2, verso 2, verso 3. E eles têm toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em outras palavras, você pode ter no seu quarto todos os diplomas que esse mundo pode te oferecer. Todos os cursos que você vai fazer pode estar ali, os diplomas colecionados no seu quarto. No seu trabalho pode ter todos os diplomas de reconhecimento pelas as empresas da cidade que reconhecem a sua empresa como uma empresa eficiente no seu trabalho. Mas se você não conhece Jesus, você não tem nada. Você não tem conhecimento algum. Colossenses 2, verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição do homem, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Nele habita toda a plenitude de Deus, e se eu estou nele, eu sou aperfeiçoado, eu tenho plena perfeição. Que perfeição é essa, pastor? Nós vamos ver agora no texto. Esse texto registra pelo menos 3 verdades que me apontam que Jesus é suficiente para mim. 3 verdades que me falam da verdadeira suficiência que Jesus é para mim e para você. E eu quero trabalhar com vocês essas 3 verdades de forma rápida, objetiva. Verso 30, parte inicial aí, olha. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. 3 verdades que compõem a nossa suficiência em Cristo. Eu creio que esse é o verdadeiro remédio que a igreja cristã precisa em todos os tempos, em todos os lugares. Primeiro, em Jesus nós recebemos a graça de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Se você tem caneta ou lápis e gosta de grifar, grifa essa expressão. Mas essa expressão é carregada de ênfase. Essa expressão é carregada de contraste. Porque faz o contraste com aquilo que está vindo antes. Se você olhar antes, você vai ver que Paulo diz o seguinte, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir as nada que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Então esse mais é carregado de ênfase, é carregado de contraste, posso traduzir como porém, porque dá ênfase àquilo que nós não éramos antes de Jesus. Nós éramos pessoas fracas, loucas, fracas, humildes, desprezadas, e aquelas que nada são. Aqueles que eram alguma coisa para Corinto, para a igreja de Corinto, eram aqueles que eram os de nobre nascimento. A cidade de Corinto é uma cidade filosófica, que admirava os grandes oradores, por isso que Paulo teve tanto problema com essa igreja, porque Paulo era muito eloquente, mas não eloquente conforme outras pessoas e conforme um outro colega de ministério chamado Apolo. E Paulo teve muita dificuldade, porque Corinto era uma cidade encharcada desse frenesi, dessa admiração, dessa paixão por grandes oradores. E aqui Paulo vai descrevendo aquilo que nós não éramos antes de Jesus. Mas então no versículo 30 ele conclui com mas ou porém. Deus escolheu essas pessoas para fazer parte do seu povo. E quem realizou o propósito de Deus, quem realizou o desejo de Deus de incluir essas pessoas na comunhão com Ele, foi Jesus. Em outras palavras, Jesus é ponto de encontro entre Deus e nós, pecadores enfermos,
para que nós façamos parte do seu povo. Ele é esse ponto de encontro. Ele que nos dá a graça de Deus. Ele que nos faz receber essa graça maravilhosa, imerecida, e que nos inclui em Deus, na comunhão com Deus, no propósito de Deus e no povo de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Se não fosse Jesus, nós não éramos nada. Continuaríamos sendo loucas, fracas, humildes, desprezadas, e nada são. Irmãos amados, eu quando me converti com mais 5 amigos, dentre um deles, um trabalhou aqui nessa igreja, hoje é pastor lá em Governador Valadares, o nome dele é Arnaldo. De todos os cinco, meu pastor, que me batizou, olhou para os 5 e falou assim: olha, esse aqui vai dar alguma coisa, esse aqui vai dar alguma coisa, esse aqui vai dar alguma coisa, esse aqui vai dar alguma coisa. Quando chegou em mim e falou: esse aqui não vai dar nada. Até quando eu cheguei na igreja, eu nada era. O mundo já não era nada para o mundo. O mundo já não me aprovava em nada. Não me admirava em nada. Eu não era de nobre nascimento, não tinha sangue azul, não tinha nada que o mundo valorizava. Não era rico, não tinha status, não era de família poderosa. Então para o mundo eu não era ninguém. Chego na igreja, o pastor examina os 5, dos 5 ele vira para mim e fala: esse aqui não é ninguém. Mas Jesus disse o seguinte: esse aqui é alguém. Esse alguém, esse que o mundo não deu nada para ele, se tornou um filho amado, por causa do amado, que é Jesus Cristo. Amém. Então Jesus é suficiente para mim, em primeiro lugar, porque nele eu sou aceito em Deus, na presença de Deus, porque nele eu recebo a graça de Deus e você recebe a graça de Deus. Quando Jesus foi batizado, abre-se o céu se rasga, e há uma voz do céu que se dirige a Jesus e diz o seguinte: eis o meu filho amado, nele eu me comprazo, em ti me comprazo. Em outras palavras, quem está em Jesus é alvo do prazer de Deus. Deus olha para nós, tem prazer em nós, não por causa de nós, mas por causa do seu filho, que nos levou até ele. Amém. Preste atenção, queridos irmãos. Em Jesus a graça de Deus alcança o pecador, e isso basta a cada um de nós. Você não tem noção da seriedade que é isso. Todas as defesas que você levanta como forma de se garantir na presença de Deus, cai por terra. Você levanta tantas coisas, tantas credenciais. Mas eu sou de família cristã. Mas eu tenho tal cargo na igreja. Mas olha, quantos anos eu sou dessa igreja? Eu nasci de berço no evangelho. E você vai levantando barreiras, trincheiras. Porque lá no fundo do seu coração, você sabe que você precisa prestar alguma coisa para Deus, para ser aceito diante de Deus. Essa é a religião de Caim, essa é a religião humana, essa é a religião carnal. Mas em Jesus, então, todas essas trincheiras caem por terra. E há uma paz enorme que invade o seu coração. Onde você agora pode olhar para Deus e diretamente para o trono de Deus. E saber que nada que você levanta, que você apresenta diante de Deus, é suficiente para fazer Deus chamar. Somente Jesus é suficiente. Amém. Quando você então apresenta a Jesus, quando você está em Jesus, o amor de Deus é derramado sobre a sua vida. Você é assim diante de Deus. O evangelho cristão é uma questão de graça do começo ao fim. Charles Spurgeon, tem livro dele aqui, dizia o seguinte, que na nossa vida é graça no início, é graça no meio e é graça no final. E quando chegar ao final, minha filha de vez em quando pergunta para mim: papai, o que é a coroa? O
que nós vamos receber, das pedrinhas que nós vamos receber da nossa coroa. Eu tentando explicar para ela, e sim, muitas vezes as pessoas se perguntam, que aguardam o galardão, aguardam a coroa, que Deus vai coroar seus servos e servas, seus filhos e filhas. E quando chegar aquele grande dia, quando o Senhor vier coroar seus filhos e filhas, o que na verdade Ele vai estar coroando, não é o nosso esforço em si, não é a nossa fidelidade em si, não é a nossa fé em si, não é os nossos sacrifícios em si, não são nossos sacrifícios em si. O que Ele vai estar coroando é a sua graça maravilhosa em nós. Porque se nós formos fiéis, se nós formos compromissados, se nós formos alguém que perseverou até o final, só fomos fiéis, compromissados e perseverantes pela graça de Deus na nossa vida. Porque se não fosse a graça de Deus na nossa vida, não seríamos nada. Já teríamos sido derrotados há muito tempo. Já teríamos desistido há muito tempo. Amém. Está em Jesus. Preste atenção. É a única existência verdadeira dos nadas dessa vida. Está em Jesus. É a única existência verdadeira dos nada dessa vida. Em Jesus, eu recebo a graça de Deus. Então Ele é suficiente para mim. Em Jesus, eu recebo as bênçãos de Deus. Olha que interessante. Continua, olha. Mas vós sois dele. Graça. É graça. Em Cristo Jesus, o qual, Ele, Jesus, se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha que interessante. Jesus nos leva para Deus, e agora Deus então nos dá Jesus. É como se fosse uma troca santa. Jesus nos dá Deus, e Deus nos dá Jesus, porque diz o texto, olha, o qual se nos tornou da parte de Deus. Jesus é suficiente para nós, porque nele agora eu tenho bênçãos, que se não fosse Jesus eu nunca teria. Eu nunca seria. Por exemplo, diz o texto, nele eu tenho sabedoria. O que é isso? Sabedoria, do ponto de vista bíblico, é o entendimento da vontade de Deus para nós. Sabedoria não é acúmulo de conhecimento, apesar de que não tem nada errado nisso. Estava ouvindo agora uma pessoa muito influente na nossa atualidade, eu não estou citando nomes, não se citar. E ele disse então como é o segredo para poder influenciar, poder ser uma bênção na vida de muitas pessoas. E ele foi citando nomes, citando parte desses segredos, e uma das coisas que ele citou foi adquirir o hábito de ler livros. Se você não tem hábito de ler livros, dificilmente você vai conseguir influenciar uma pessoa, porque você está aprendendo com as pessoas, com a reflexão das pessoas, você está formando pensamento, você está entendendo onde está um determinado assunto. Porque às vezes você está discutindo um assunto já evoluiu, já está lá na frente, você está batendo no rabo da cobra, sendo que a cabeça da cobra está aqui na frente. E você, então, tem que adquirir, precisa se tornar um leitor, um bom leitor. Eu fui adquirir o hábito de leitura muito tarde, tinha já mais de 20 anos, adquiri o hábito de leitura. Não ler para mim me adoece, ler para mim me deixa saudável. Quanto mais eu leio, mais saudável eu fico. Minha filha está adquirindo o hábito desde cedo. Minha filha foi alfabetizada pela minha esposa. Minha filha só esse ano já deve ter lido uns 40 livros. Só minha filha tem 300 livros. Mas quando o Paulo fala de sabedoria, ele está falando de acúmulo de conhecimento. Sabedoria em Jesus, presta atenção. Sabedoria em Jesus é quando você olha para Jesus, você entende pelo menos 3 coisas essenciais na sua vida. Primeiramente, você entende quem é Deus. Porque quando você tira os olhos de Jesus, você tem uma visão desfocada de Deus. Porque Jesus é a interpretação de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou. No texto que João escreveu, em João 1, verso 18,
Está escrito mais ou menos assim, o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o interpretou. Jesus interpreta Deus fielmente. Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu para Filipe: Filipe, há quanto tempo estou convosco que você diz, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então, quando você tem Jesus como seu referencial de quem é Deus, você tem então o referencial correto. Essa é a verdadeira sabedoria que você tem em Jesus. Então, quanto mais você conhece a Jesus, mais de Deus você conhece. Porque Ele é o Deus entre nós. Ele é Emmanuel. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, minha oração não é assim, mas por uns 3 ou 4 anos eu só orava literalmente o que eu vou falar para vocês agora. Todos os meus investimentos eram nisso que eu vou falar para vocês. Eu orava o seguinte: Senhor, eu quero conhecer cada vez mais do seu Filho. Eu quero conhecer a pessoa do seu Filho. Eu quero conhecer os ensinos do seu Filho. Eu quero conhecer a dimensão, a profundidade, a altura, o comprimento, o alcance da obra do seu Filho. Essa foi a minha oração por 3 ou 4 anos seguidos, sem parar, sem mudar. Hoje eu estou orando uma outra oração. Minha oração está sendo essa: Senhor, me capacita com o teu Espírito para te adorar e servir o meu próximo. Só isso que eu tenho orado. Essa é a minha oração. Então eu concentro minha oração, eu faço esse um foco. Depois de um tempo, quando eu vejo que Deus está tratando outras coisas na minha vida, eu vou mudando a minha oração. Quando você tem a Jesus, então você tem a sabedoria de Deus, porque Jesus te revela quem Deus é. Ele focaliza a sua visão em Deus. Só que Ele também revela quem você é. Porque Ele é tanto Deus quanto o homem, então Ele revela quem o homem deve ser. Então, quanto mais você conhece de Jesus, mais você conhece como o homem deve ser, como ele deve se comportar, quais são as prioridades humanas, como ele trata alguém, como ele trata a criança, como ele trata o jovem, como ele trata o adulto, como ele trata o hipócrita, como ele trata o ferido, como ele trata aquele que não tem esperança, como ele trata aquele que está falindo nos seus pecados. E você passa a ser alguém mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a sua sabedoria. Veja como que idolatrar líderes humanos é tão prejudicial. Porque você passa a ser a imagem e semelhança do líder que você está seguindo. Não importa se é um cantor, se é um escritor, se é um pregador, você está sendo moldado à imagem e semelhança do líder. Mas você não está sendo imagem e semelhança do mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, muito perfeito. E olha só também, quando você conhece Jesus, você tem a sabedoria de Deus, porque você conhece como o mundo deve ser. Porque você olha para Jesus e o projeto que Jesus tem para esse mundo. Você vê todas as coisas agora do ponto de vista de Jesus, da cosmovisão de Jesus, do jeito que Jesus olha para o mundo, e você tem uma esperança firmada em Jesus, e a sua vida passa a ter uma esperança diferente. E o seu coração passa a pulsar de forma diferente. Jesus é suficiente para mim, porque Ele é a minha sabedoria. Eu posso ler, eu posso me formar, eu posso fazer qualquer curso que esses influencers dispõem na internet. Eu acho interessante a pessoa se autodefinir influencer. O que é um influencer? Você é um influencer porque eu influencio. Então é um círculo, né? Um círculo que a pessoa faz nela mesma. Mas eu posso ter tudo, eu posso fazer todos esses cursos, ler todas as coisas que eu posso ler. Mas se a minha visão não é uma visão centrada em Jesus, eu não tenho a verdadeira sabedoria de Deus. Eu estou sendo moldado conforme aquele que é, para mim, o mais importante. Muitas vezes não é Jesus, essa pessoa. Jesus é a minha justiça. Porque não há justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas em Jesus, eu sou aceito. Eu sou levado à presença de Deus. Eu sou perdoado. E eu tenho livre acesso com ousadia ao trono da graça. Pessoal, presta atenção. Olha aqui para mim. Sejamos sinceros. Você não tem liberdade hoje para chegar diante de um ministro do STF. Você não tem.
Um desses ministros do STF estava jantando num restaurante de Santa Catarina e teve que sair de lá escorraçado, porque o povo não deu paz para ele. Você não tem liberdade para chegar perto de um homem desse. Mas diz o texto de Hebreus que você pode chegar até o trono de Deus com ousadia. A justiça que você não tinha, a bondade que você não tinha, a santidade que você não tinha, te foi dado porque você agora tem Jesus. E você pode chegar até Deus e Deus te recebe no trono do universo. Que diz o texto de Apocalipse que é rodeado de toda a glória, que é rodeado de todos os seres gloriosos. E você chega, ajoelhado no seu quarto, e o trono do universo, que nunca será desocupado, aquele que está no trono, te recebe. Te recebe e recebe você de bom grado, não pelos seus méritos, mas por causa de Jesus Cristo. Amém. Além de sabedoria e justiça, ele é santificação para você. Porque em Jesus, preste atenção, você passa a ser parte agora de um povo que é separado. A palavra santificação que tem a ver primeiramente com separação. Você foi separado para ser de Jesus, como diz o apóstolo Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já não é mais desse mundo, você não pertence mais a esse mundo, você pertence a Jesus. Amém. E em Jesus você também tem redenção. A palavra redenção aqui é uma palavra interessante, que é a palavra libertação. Que é a palavra usada para a liberdade concedida ao escravo. E essa liberdade concedida a você, por meio de Jesus, é resumida em 3 P's. Primeiramente, você é libertado da penalidade do pecado. Não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está sendo libertado do poder do pecado. O pecado está sendo tirado de dentro de você. O pecado está sendo mortificado dentro de você. O pecado está sendo enfraquecido dentro de você. Se você está em Jesus, olhe para trás, os seus desejos, os seus anseios, as suas taras, as suas loucuras estão ficando cada vez mais fracas, porque o poder de Jesus está enfraquecendo o poder do pecado dentro de você. E por fim, você será libertado da presença do pecado. Você não terá mais presença de pecado dentro de você. Eu me converti, preste atenção. Eu me converti sendo educado a chorar. E o meu pastor dizia o seguinte: chore. E o motivo do seu choro deve ser um apenas: chore quando você peca. E não por ser aquelas pessoas bitoladas que se martirizam, né, pelos seus pecados, mas por um choro sincero e verdadeiro, uma tristeza segundo Deus, como diz o apóstolo Paulo. E aquele cristão que está vivendo essa suficiência em Jesus, ele anseia por esse dia. Ele anseia por esse dia quando não haverá mais distorção dentro dele, que priva ele, ou desvia o propósito do seu amor, que devia ser dedicado unicamente a Deus, mas que foi dedicado a qualquer outra coisa nesse mundo, não a Deus. E o seu coração será totalmente livre, totalmente isento da presença do pecado que nos tira da presença de Deus. Ser de Jesus é ser alguém pleno espiritualmente. Não carecemos de mais nada fora, além, com ou depois de Jesus. Jesus nos faz. Por último, olha aí no versículo 31. Versículo 31 fala assim: qual é o propósito disso? Em Jesus nos gloriamos da presença de Deus. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Para que indica o propósito. Essa palavra também pode ser traduzida a fim de que isso aconteça. Se Jesus é suficiente para você, se nele eu recebo a graça de Deus, se nele eu tenho bênçãos que seriam impossíveis para mim se não fosse Jesus na minha vida, então o propósito de tudo isso é que eu possa me gloriar em Deus.
Aí vem a frase de um dos livros que estão ali, que são os livros mais especiais que tem aqui nessa livraria, de John Piper, chamado Em Busca de Deus. E John Piper diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quanto mais estamos satisfeitos nele. Quanto mais satisfeito em Deus, mais você glorifica a Deus. Então por isso que Paulo foi falando primeiramente da graça, segundo das vezes que Jesus é em nós, fazendo a nossa vida uma vida nova. E agora a consequência inevitável é que Deus será glorificado na nossa vida. Amém. Nós vamos nos gloriar em Deus. Ou seja, toda a vanglória, tudo aquilo que nós damos glória a outro ou a qualquer outra coisa será cada vez mais distante da nossa vida. E cada vez mais real será uma vida vivida para a glória de Deus na realidade, no dia a dia, em todos os sentidos. Nós estaremos glorificando ao Senhor. Explorar na profundeza o que significa estar em Jesus é a base da nossa força e do nosso prazer. Quanto mais eu sei, quanto mais eu introjeto, quanto mais eu vivencio estar em Jesus, mais eu tenho força, mais eu tenho prazer, mais eu tenho ousadia, mais eu tenho intrepidez. Porque é isso que sustenta a vida do cristão. A entrevista que Paul Washer deu para o canal Voltemos ao Evangelho, completou o seguinte: você pode ficar fascinado com tantas coisas, mas você precisa perguntar a si mesmo: eu amo a Jesus? Eu desejo a Jesus? Foi essa a frase que Paul Washer disse para o seu entrevistador. Você está aqui fascinado. Literalmente vestiu a camisa, coisa boa. Veja outros que vestiram a camisa. Está crescendo cada vez mais. Parabéns, tá, pastor? Parabéns. Agora você ama Jesus? Você está fascinado com Jesus? Você chora por querer mais dele. Você chora por entender no fundo do seu coração que você esteve distante dele, num determinado pensamento, numa determinada atitude. No momento você se distanciou. Você chora lágrimas amargas por causa disso. Então você está se gloriando em Deus, verdadeiramente. O propósito de Deus está se cumprindo na sua vida. Amém. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me comprasse na terra. É Deus. Deus é o meu prazer. Deus deve ser o seu prazer. Isaías 44, verso 5. Olha que interessante. Eu não aguento, sinceridade, eu não aguento quando eu vejo pastores indo para a internet discutindo temas tão banais que deveriam ser temas assim tão já batidos e tratados na igreja. Eu não aguento, sendo que nosso principal propósito devia estar sendo em glorificar a Deus. Isaías 44, verso 5 diz assim: um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. O prazer será tão grande em Deus, que um dirá com toda ousadia, eu sou do Senhor, olha para mim. Meu nome é Enzo, meu nome é Valentina, mas como eu queria ser chamado de Israel? Ou de Jacó? Porque eu quero me identificar com aqueles que se gloriaram no Senhor, com aqueles que fizeram de Deus o seu prazer nessa terra, com aqueles que estiveram nesse mundo, mas almejavam a pátria celestial. Eu quero me identificar com eles. Amém. Louvado seja o Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Amém. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Em que você tem se gloriado? Irmãos, quero abrir meu coração para vocês. Eu estou passando por um momento de ser moído, literalmente moído. Estou passando por um momento onde Deus está tratando meu coração, onde eu tenho que esperar e aguardar algo de Deus que está demorando vir.
eu tenho pedido a Deus, como se estivesse no deserto, tivesse clamado a Deus. Eu estou clamando a Deus e clamando a Deus todos os dias, falando: Deus, me ajuda, me abençoa, visita meu coração. Se você estiver perto de mim, na minha igreja, ou estivesse perto de mim, ali perto no momento do louvor, a única coisa que você ouviria da minha boca seria essa frase: Deus, eu preciso de ti. Não é porque moralmente eu estou me afastado, não é porque eu estou desviado de Deus, não, porque eu entendo que lá dentro do meu coração tem muito mais desse caminho a percorrer. Amém. Tem muita água profunda para me nadar, mas estou aguardando esse tempo de Deus me levar, de tomar pela mão e me levar, para que eu possa desfrutar disso tudo. Mas está demorando tanto para chegar. Jesus Cristo deve ser a nossa glória. A vanglória, ou seja, qualquer atitude de louvor que não se centraliza na pessoa de Deus, nunca foi e nunca será aprovada por Deus. Irmãos, nós devemos nos arrepender do culto à personalidade. O que você está cultuando? A quem você está cultuando? Nós devemos nos arrepender da superficialidade. Você consegue dar razão à sua fé. Jesus é tudo para você. Por que Jesus é tudo para você? E mais, você tem que buscar desesperadamente a entender essa suficiência de Jesus para você e experimentar na sua existência um pouco disso. Porque na glória tudo isso já não será mais boas novas. Na glória tudo isso será realidade. Aqui é boas novas. Aqui eu ando, pisando literalmente no chão da graça de Deus. Na glória, isso tudo será realidade. Eu quero buscar isso para mim hoje, quando esse mundo está se estragando, quando esse mundo está cada vez mais em trevas. Eu quero andar na luz, porque vai chegar um dia, e esse dia é tão guardado para aqueles que esperam no Senhor. Vai chegar um dia onde Deus vai me dar isso por completo. Amém. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. E que Deus possa desfazer sua obra. Em nome de Jesus. Poderosamente. Profundamente. Eu quero terminar contando um testemunho. Talvez seja a sua realidade hoje. Estava num tempo de seminário e fui pregar na minha igreja nas férias. A igreja que eu fui pastor, eu fui membro. E estava cumprimentando as pessoas à porta. Lá no interior é assim, não sei se aqui o pessoal faz isso, o pastor faz isso, cumprimentar na porta. Estava cumprimentando na porta, veio um jovem, como é um congresso de jovens, adolescente, sentiu o desejo de falar, sem mencionar nada, quando correu o risco de expor a vida de qualquer pessoa. Foi há muito tempo, tá? Deve ter sido no ano 2008, mais ou menos. E eu senti no meu coração, olhei para aquele jovem e falei assim: eu queria falar com você, depois desse culto. Não sei o que queria falar com ele, eu só falei isso. E ele falou assim: vou te esperar. E acabou o culto, eu fui conversar com algumas pessoas, você sabe, você vai, conversa, vai lanchar. E eu não vi mais do jovem. E ficou tarde, fui embora para casa, foi antes do meu casamento, 2007. Eu fui então para casa. Já quase meia-noite eu vi esse jovem sentado numa calçada que ele sabia que eu iria passar por ali, que era o rumo da minha casa. E eu cheguei para ele, e daí eu falei assim: rapaz, você está aqui até agora? Você está? Estou aqui até agora. Quando você falou aquilo para mim lá, queria falar comigo, na verdade, eu é que preciso falar com você. Eu virei para ele e falei: não fala. E ele começou a abrir o coração dele. Ele começou a abrir o coração dele. E foi vomitando coisas mais absurdas. E ele trabalhava no supermercado, era gerente do supermercado. E nesse tempo que ele passou de gerente do supermercado, ele começou a se relacionar com a dona, a mulher do dono, a dona do supermercado, a mulher do dono do supermercado. Ele começou a se relacionar com essa mulher, e os dois tinham um caso, e eles estavam então se relacionando já há algum tempo, e ele já estava ali, né, angustiado. E para piorar, ele como gerente começou a desviar dinheiro do supermercado.
e já começou assim a volumar os desvios, um volume alto de desvio no caixa do supermercado. E ele começou a vomitar, e eu fui entender por quê. Eu cheguei para ele e falei, então, né, que o Senhor o amava, que eu precisava falar com ele. Porque, na verdade, era ele que precisava se abrir. E ele falou que estava desesperado, não sabia o que fazer, que toda aquela angústia, o pecado, tomando conta do seu coração, e a iminência de ser descoberto na traição, ser descoberto na fraude, e o desespero, e ele tentou se suicidar várias vezes, e não conseguiu. Eu cheguei para ele e falei assim, então por que você não procura o pastor da sua igreja? Por que você não procura alguém para poder te ajudar, meu filho? Olha como é que você está, pode procurar o suicídio como solução. Ele virou para mim e falou o seguinte, não posso. Por quê? Por que você não pode? Porque eu sou presidente da UMP da minha igreja. Porque eu sou filho do vice-presidente do conselho da minha igreja. Porque eu sou filho da presidente da SAF da minha igreja. Por isso que eu não posso expor esse caso. Aí eu virei para ele e falei assim, então você prefere se suicidar? Por causa do seu nome? Por causa do seu cargo? Por causa do ofício do seu pai? Por causa do cargo da sua mãe? Eu não sei como esse jovem está. Eu não sei se o caso foi revelado. Foi em 2007, fazer 15 anos. Já fez 15 anos. Não sei se ele devolveu o dinheiro. Agora, me diga uma coisa. Se nada disso tiver acontecido, qual é o estado da alma desse menino? Como é que é o estado do coração desse menino? Como é que está dentro da alma desse menino? Você imagina? Como que está ali? E ele pregava. Várias vezes eu voltei lá e estava lá, sentado nas cadeiras da frente da igreja, pregando. Irmãos amados, como é que está o seu coração? Talvez essa é a sua realidade. Você está aqui buscando no congresso, falando sobre suficiência de Deus, se alegrar em Deus. Porém, essa alegria em Deus só vai ser realidade na sua vida se Jesus entrar aí e transformar você. Amém. E para crente não precisa de falar isso também. Paulo está falando para a igreja. Paulo está falando para a descrente. É aqui que eu encerro. Você precisa de ouvir isso. Você precisa abrir seu coração. Você precisa deixar Jesus sarar você.